Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Sofá Jurídico. Sofá Jurídico com Fabiana Arantes, que vocês já conhecem. Eu sou a Fabiana Arantes, advogada santamarense, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que vai trazer um assunto muito legal para vocês, que é o direito sistêmico e constelação sistêmica. Doutora Valquíria Matias! Ô, Fabi, maravilhosa! Prazer te receber é uma aqui no meu honra Sofá mim. Jurídico. Muito obrigada pelo convite. Eu que estou muito honrada mesmo. Advogada, formada em Direito desde 1992, pós-graduada em Direito Civil, foi relatora do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, atualmente é membro da Comissão de Direito Sistêmico e de Família e Sucessões da OAB de Santo Amaro, é terapeuta sistêmica, formada em psicanálise, constelação sistêmica familiar e psicossomática da saúde com abordagens psicanalíticas, formada em constelação sistema com bonecos pelo IBRACS, passou pelo treinamento avançado e atendimento individual e práticas sistêmicas na advocacia com a professora Bianca Pisato. Olha que currículo sensacional, gente! E hoje a gente vai falar sobre direito sistêmico, é isso, Val? Sim, é isso. Que bom! E me conta um pouquinho, o que é o direito sistêmico? Se você quiser falar um pouquinho conosco antes, com os nossos telespectadores. Eu espero que todos gostem do tema e que entendam como isso é bonito e como isso agrega no nosso direito cartesiano. Ai, que bom, vai. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar desse assunto tão relevante e que está, assim, é novo, né? Apesar de ter aí bastante tempo, ela vai falar sobre isso, mas é um assunto novo aí que tem aparecido bastante agora e as pessoas têm bastante curiosidade. Sim. O direito sistêmico é uma filosofia, é uma nova hermenêutica e interpretação do direito. É uma nova forma de interpretar o direito. Então, isso é uma filosofia, é um pensamento, é uma forma de ler o direito a partir do direito sistêmico. E quem criou o direito sistêmico, Val? O direito sistêmico é uma expressão criada pelo juiz de direito, Dr. Sam Storch, que é um juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, que por umas questões pessoais, particulares, ele conheceu as constelações familiares. Ele se formou, ele fez várias formações ali, estudou com Bert Hellinger. O certo é dizer isso, né? Ele estudou diretamente na fonte Bert Hellinger e a partir disso ele viu como isso era grande e começou a desenvolver uma forma de usar as constelações, o pensamento sistêmico no judiciário. E aí ele criou essa expressão direito sistêmico. O Dr. Sam Storch, ele fez um livro chamado A Origem do Direito Sistêmico, onde ele conta como aplicar as constelações, esse pensamento sistêmico no judiciário. Olha, gente, para quem quiser anotar, muito interessante, hein? Sim, isso. E é um novo ramo do direito, Val? Não é um novo ramo do direito. Na verdade, é uma hermenêutica de interpretação do direito. Não é um novo ramo, porque o nosso direito, ele tem já as suas áreas, né? Então é uma forma de ler isso. E aí ele se aplica em todas as áreas do direito. Então ele é aplicado em todas as áreas? Sim, em todas as áreas. Então ele pode ser aplicado numa mediação, conciliação de direito de família, sim, direito trabalhista? Sim, todas as áreas. Porque o que acontece? Quando a gente pensa no direito sistêmico, a gente está usando o pensamento sistêmico, a forma de olhar o ser humano como uma pessoa que tem atrás de si um sistema. Então, quando eu olho para a doutora Fabiana Arantes, eu vejo que ela tem o seu próprio sistema, tem seus pais, tem os seus antepassados, tem as suas crenças familiares, tem aquilo que eles viveram, aquilo que eles aprenderam, os costumes, os hábitos. Então, cada pessoa carrega em si o seu próprio sistema. E quando a gente olha através do olhar do direito sistêmico,
Quando uma pessoa chega até o consultório, até o escritório da gente, né, como advogados, o que a gente faz? A gente olha para ela, enxerga esse sistema e entende que a maioria dos conflitos, muitas vezes, podem estar vinculados a situações que foram vividas e que, de repente, ele pode estar repetindo ou não. Então, é um olhar ampliado. E o advogado, com esse pensamento sistêmico, com essa escuta sistêmica, ele observa o cliente, tudo o que ele diz, porque muitas vezes o que ele fala, a questão está atrás daquela fala, ele não fala exatamente qual é o problema. Então, às vezes, ele se queixa de alguma coisa, mas a gente vai entender o que ele quer, na verdade, ele quer uma outra coisa. E aí, a partir dessa escuta sistêmica, a gente observa o comportamento, o olhar, a expressão, a emoção das palavras, o tom das palavras. A gente faz uma análise e escuta sem nenhum tipo de interpretação. Faz uma análise corporal também? Também. A escuta sistêmica, você observa a pessoa como um todo, sem julgamento. Então, aquelas minhas crenças familiares, a PNL fala que mapa não é território. Eu tenho o meu mapa, que é a minha leitura. Só fazer PNL, Programação Neurolinguística, para quem não sabe. Exatamente. Então, assim, eu tenho o meu mapa, eu tenho as minhas crenças, eu tenho o meu sistema, eu tenho a minha história. Quando eu escuto um cliente, eu escuto sem julgamento. Eu escuto neutra, simplesmente ouvindo aquilo que ele quer e... Imparcial. Imparcial, exatamente. Então, é uma escuta ativa, não tem um julgamento e a partir desse pensamento sistêmico. Nossa, muito interessante. Então, ajuda muito nos conflitos, né? Ajuda, porque quando a gente pensa em direito sistêmico, quando a gente pensa, o direito sistêmico, ele vai olhar para o conflito. Imagine que isso aqui é um conflito. Este conflito é o que está aparente, é aquilo que chega no judiciário. Mas, muitas vezes, atrás desse conflito tem uma questão aqui. E o direito sistêmico vai olhar para o conflito e entender o que está por trás do conflito. Para que haja... Lá na raiz do conflito. Na raiz do conflito. Para que haja realmente um serviço e uma paz social. Interessantíssimo, Val. E quais são as leis sistêmicas? As leis sistêmicas são leis naturais que foram descobertas por Bert Hellinger, e essas leis sistêmicas, elas se coadunam com a nossa Constituição Federal, com o princípio da dignidade da pessoa humana, com o direito da pessoa de ser, o direito de amar, o direito de viver, porque tudo isso faz parte do direito da personalidade que é assegurado pela nossa Constituição Federal. Então, essas leis sistêmicas são leis que falam de pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na lei da hierarquia, quando é que a gente usa isso? Por exemplo, numa empresa. Uma empresa, ela tem uma ordem hierárquica. Sim. Tem o gerente, tem o diretor. Então, assim, é um respeito a essa hierarquia. Quando a gente pensa, por exemplo, no equilíbrio entre dar e receber, numa relação trabalhista, há uma prestação de serviço e, em contraprestação, o pagamento de um salário. Se houver um desequilíbrio dessa relação, isso vai parar no judiciário. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no pertencimento, quando a gente pensa numa questão em que existe uma alienação parental, está havendo uma exclusão. Então, essas leis, elas estão presentes na nossa vida, são leis naturais e que Bert Hellinger conseguiu entender e, a partir do pensamento sistêmico, elas são aplicadas. Ah, entendi, Val. E isso também é bom na questão até de casamento, né? Como que isso se daria num equilíbrio de troca ali de um casamento? Quando tem um desequilíbrio no casamento, como que no direito de família isso seria usado? Por exemplo, se você me permitir, eu vou usar aqui a plataforma. Essa aqui é uma plataforma que a gente usa em constelações. Agora, olha que interessante, gente. Quando a gente pensa no direito sistêmico,
O advogado não precisa ser constelador. Ah, olha, então não precisa ser constelador. Não, Tá. ele precisa entender esse pensamento sistêmico, ele precisa aplicar essa escuta ativa, ele precisa trazer um olhar humanizado para o conflito. Olhar o cliente como uma pessoa que atrás de si tem um sistema. O que significa isso? Vamos imaginar que aqui nós temos, por exemplo, a esposa, tá? Ela está aqui. Atrás dela, eu vou até exemplificar melhor, que eu acho que vai ficar mais claro. Ela vem para a relação com um sistema. Então, ela vem, aí ela tem o pai, e aí ela tem a mãe, por exemplo. O marido, quando chega nesse relacionamento, ele chega com o sistema dele também. Ele tem a mãe e, por exemplo, ele tem aqui o pai. Esses dois sistemas se encontram. E eles têm, como eu disse, crenças diferentes, hábitos diferentes, costumes diferentes. Eles podem ser uma família que é muito unida e tem famílias que são desunidas no sentido de que agregada ou então que é um pouco mais, gosta de ficar um pouco mais, não tão grudada. Cada um vai assistir TV no seu quarto. E tem família que é todo mundo junto. Junto e misturado. Misturado. Então, tem hábitos diferentes. O que acontece? Quando a gente fala no equilíbrio entre dar e receber, esta mulher sai desse sistema, que na verdade é o seu sistema de origem, e ele sai desse sistema de origem e juntos se encontram e constituem uma família. Vão olhar para a vida, construir uma família. O que acontece aqui? Na verdade seria assim, né? O que acontece aqui quando eles saem para constituir uma família? Esta mulher pode dar demais para esse homem. Então ela vai fazer por ele, vai querer cuidar dele, vai querer ser mãe dele, cuidar da roupa dele, cuidar da sua... No sentido de dar demais. Gerando um desequilíbrio ali. Um desequilíbrio. Quando ela começa a dar demais, ela fica muito grande nessa relação. E quando ela fica muito grande, ele olha para ela e vai dar um jeito de fazer ela voltar para o tamanho dele. E como é que ele faz isso? Ele pode se tornar agressivo. Entendi. Ou ele pode trair. Então, ela desequilibrou porque ela deu demais. Ou então, o que pode acontecer, por exemplo, é esta mulher ter algumas questões. Vamos supor que ela perdeu uma irmã que faleceu. E o que ela faz? Em vez de ela olhar para o marido, ela está olhando para um outro lugar, ela está olhando para essa irmã que ela perdeu. Está emaranhada com essa questão, ela está vivendo... Não está cuidando. Não está disponível. Então, aqui desequilibra a relação e aí entra uma outra pessoa aqui. Então, são muitas e muitas dinâmicas. O que acontece é que quando desequilibra uma relação, isso vai parar aonde? No judiciário. Sim, que são os famosos casos de família, né? Exatamente. E quando isso vai parar no judiciário, muitas vezes eles têm aqui um litígio e aí eles têm bens. Vamos supor que eles têm aqui uma casa e têm um carro para partilhar. O que acontece aqui? Ela vai, por exemplo, se ela abriu mão de algo muito importante para ela. Imaginemos que ela abriu mão de uma carreira. Ela queria ser uma modelo, ela queria, sei lá, ela tinha Isso acontece muito hoje em dia, né? As mulheres têm aberto a mão aí da sua carreira profissional, né? Exatamente. Se ela abre mão de algo muito importante, ou se ela por acaso teve um aborto que ele não olhou, ou que ele não soube lidar com isso, ou ela teve que abortar para ficar nessa relação, ou ela não quis... ou ele não quis ter filhos porque já tinha e ela queria muito ter filhos, seja lá qual for. O que acontece? Existe um desequilíbrio, porque ela abriu mão de algo muito importante. E aí ela vai pleitear bens e ela não vai querer resolver isso aqui porque ela sempre acha que ele está devendo. Ele fala, não, eu abro mão da casa. Chega lá, faz um excelente acordo, não fecha acordo. Porque eu quero... E não tá bom. E fica aquela briguinha que a gente já conhece. Por quê? Porque o litígio é a única forma dela manter o vínculo e cobrar algo que é invisível, que o advogado convencional não vai ver.
mas existe algo muito profundo lá atrás. E o que acontece? Muitas vezes, através de um pensamento sistêmico, um advogado sistêmico entende a real demanda, percebe o que está atuando, ele enxerga o que está por trás do conflito. Acho que agora ficou claro, né, quando eu digo o que está por trás do conflito. Sim, sim, é uma questão já que vem lá hereditária. Podemos falar dos antecedentes? Não, pode ser... Ancestrais? Nesse caso, não. No exemplo que eu dei. Nesse caso, é uma questão dela com ele. Ou abriu mão da carreira, ou ele não teve filhos porque ele não queria, ou teve um aborto que ele não sentiu, eu não sei, aqui eu estou dando um exemplo entre eles. Existem causas transgeracionais também. O que acontece? Muitas vezes ele precisa dizer para ela, eu sinto muito, eu não tinha ideia do preço que você custou, do preço que você pagou. Eu não tinha ideia de que isso custou tanto para você, eu não tinha ideia de que isso era tão importante para você. Então, quando ele olha para ela e ele realmente olha para a alma dela e percebe a dor real dela e consegue acolher isso, muitas vezes o litígio se resolve. E eles acabam se reconciliando. Não, não é necessariamente não, mas aquele divórcio que demora 5 anos já pode se resolver, pode. De vez ele ir para o divórcio litigioso, ele vai ser um divórcio consensual. Pode ser também, sim, facilita. Isso aqui eu dei vários exemplos dentro deste exemplo, várias possibilidades. Por quê? Porque isso é muito comum. Eu mesma tive um caso que demorou 5 anos. Por quê? Porque por trás existia um aborto que ele não percebeu, ele não queria filho naquele momento. E ela fez um aborto para depois se casar. E ela cobrava isso dele. Então, a dor dela era uma dor que tinha acontecido lá atrás, entre eles. E aí não houve como prosperar esse casamento. Ficou aquela coisa profunda, aquela dor profunda, exatamente, né? Enraizada nela. Exatamente. Né? Ela nunca conseguiu realmente relevar isso. Para ela, foi uma coisa que... Então, é por isso que, quando a gente pensa, olha para esse olhar sistêmico, é um olhar humanizado. Agora, o direito cartesiano, as leis, a partilha de bens, o direito é o direito. E nós amamos o direito exatamente Sim. como ele é, não é verdade? Sim. Nós somos suspeitas, né, Val? Sim. Nós aqui somos advogadas por amor. Isso. E o que eu queria também pontuar, aproveitando que a gente está falando Sim. sobre isso, é que o advogado, ele, no momento do atendimento, ele não precisa ter esses bonecos. Qual que é a postura do advogado, nesse momento? Pode, nesse caso, assim, a postura sistêmica é essa, é entender que não pode haver exclusão, que todos têm o seu lugar. E quando eu falo não pode haver exclusão, eu digo no sentido de que dentro da dor do cliente, eu estou olhando para a questão do cliente. Eu não vou ser terapeuta do cliente. O advogado sistêmico é advogado. Sim. Ele não é terapeuta. Pode confundir. Não, ele não é terapeuta. Ele está. Eu falo porque eu também sou terapeuta. Estou aprofundando esse olhar. Mas o advogado é advogado. Sim. Então a pessoa chega e fala: eu quero me divorciar. Ok, tudo bem. Vamos conversar. E aí, quando a gente começa a conversar e entende o que está por trás, vamos supor que é o marido que quer se divorciar. E aí nós não temos bonecos lá no escritório. O que a gente tem? A gente tem caneta, tem clips, tem uma série de coisas. Então a gente pode exemplificar. Olha, aqui está o senhor. Entendi. E aqui está a sua esposa. E aí? Nós temos um filho. Ok, então vocês têm um filho. Tá, e quem vai ficar com esse filho? Eu quero ficar com o filho para mim. Tá, o senhor vai ficar com o filho. E aí, como é que o senhor vai fazer? O senhor vai cuidar dele? Ela trabalha? Ela trabalha também. O senhor trabalha? Eu trabalho. E aí começa a fazer perguntas. E muitas vezes, quando a gente começa a perguntar e posicionar, ele mesmo enxergando, ele pode chegar e falar: não, pensando bem, é melhor ficar com ela. Ele já começa a visualizar a situação Exatamente. ali, ter uma nova interpretação daquilo. Exatamente. E às vezes isso faz ele mudar de ideia. Exatamente. Porque a questão é, muitas vezes a gente está no conflito, mas não está enxergando o que está acontecendo. Então, quando você você consegue trazer essa clareza,
a pessoa consegue realmente enxergar e aí fica mais leve. Fica muito mais leve. Sim, porque são situações pesadas, né? Exatamente. E aí o que eu falei, você pode usar clips, você pode usar o que borracha, você tiver lá. Pedrinha, enfim, tudo que você tiver, você pode utilizar no seu atendimento, né? Sim. E qual que é a diferença assim, do direito sistêmico da constelação? Tem realmente uma diferença? Tem. Isso esse movimento, o atendimento de uma constelação é um atendimento terapêutico. Então, o atendimento de constelação é realmente uma pessoa que vai... O que é a constelação, né? A constelação é uma forma de terapia breve. Que é rápido. Que é rápida. Então, você faz aquele atendimento e o que acontece? Quando a pessoa posiciona um representante aqui, vamos supor, né? Uma mulher, a advogada está aqui, ela tem um conflito, por exemplo. Eu tô trabalhando num divórcio, mas eu não sei o que está acontecendo, esse divórcio não acaba, não anda, está pesado para mim, eu não consigo resolver. Então, a gente pode colocar ela, se ela quiser fazer, uma constelação para ela entender. Ela está aqui, o processo está aqui, o cliente dela está aqui, né? E aí, qual é o problema dela? O problema dela, às vezes, está aqui. Ela posiciona aqui, ela não olha para essa dor que ela carrega. Por que é tão pesado? E a partir disso, a gente vai, porque isso que ela montou é o que está no inconsciente dela. Entendi. E aí ela pode olhar para isso, entender, e através do posicionamento, ela vai enxergar a dinâmica que está atuando no inconsciente dela. Por quê? O posicionamento, o direcionamento, a distância e o significado trazem um contexto diferente. Então, o constelador, o facilitador sistêmico, entende isso, né? E a partir disso, ajuda essa pessoa a entender o que está acontecendo, acessar o porquê, e a partir disso ressignificar essa dor e conseguir, de repente, se liberar para trabalhar nesse processo, ou se ela perceber que é algo que é realmente muito pesado, né, ela vai decidir o que é que ela vai fazer com isso. Então, constelação é uma forma de terapia breve. Então, ela vai ajudar o próprio advogado nos processos, porque é pesado, né, Val? A gente pega alguns processos que são bem pesados, né? Que traz uma energia, uma carga que também cai sobre a gente, aí, porque é o problema do outro que você traz para si para resolver. O advogado só pode atuar através desse pensamento sistêmico, através do direito sistêmico, se ele se tratar primeiro. Então, primeiro, ele passa pelo processo para se conhecer quem eu sou, quais são as minhas crenças, quais são os valores que eu não abro mão de jeito nenhum, qual no que eu acredito, como funciona o meu sistema, como é que eu... Então, quando ele tem esse autoconhecimento, ele consegue saber se ele lida com aquilo que chega para ele ou não. Mas a constelação, como é uma forma de terapia, é para qualquer pessoa. Então, pode ser um cliente, que você percebe que você tem um cliente que você pode falar para ele, olha, talvez, nesse caso, seria interessante, se o senhor desejar, fazer uma constelação para o senhor olhar para isso. Mas o advogado é advogado, como eu disse, né? O que eu quero dizer, eu não sei se eu estou confundindo os temas, está ficando claro? Não, está ficando claro. Eu até ia te perguntar, na visão sistêmica, o que leva uma pessoa a ser advogado? Já que você entrou nesse assunto. O que leva a gente a ser advogado, tá sempre aí dentro dos conflitos? Porque é aquilo que eu falei, a gente sempre está trazendo os conflitos, né? Sim. Normalmente... É que eu queria concluir o raciocínio. Conclui, desculpa, eu interrompi, mas conclui. O que eu queria dizer é o seguinte: constelação é terapia. Tá. Direito sistêmico é direito com uma hermenêutica de interpretação humanizada que olha direto para o conflito. Tá, entendi. E para o advogado fazer o direito sistêmico, primeiro ele precisa olhar para si mesmo. Tá, então é bom que ele tenha feito uma constelação antes. Para ele se conhecer melhor. Sim, seria legal. Ou ele estudar isso e perceber se ele precisa ou não. Porque é uma ferramenta
A constelação é uma ferramenta, está disponível para todo mundo, mas não é todo mundo que precisa. Sim. Certo? Então, é essa percepção. Agora, o advogado, quando ele se forma em direito, quando ele vai buscar o direito, normalmente ele está buscando fazer uma justiça por algo. Então, ninguém faz direito sem ter um sentimento de que precisa fazer justiça. Sim, então isso já vem meio que enraizado nas pessoas que desejam fazer direito e que já são advogados. Sim, o advogado ele nasce com a necessidade de fazer uma justiça. Uma justiça por si, por exemplo, uma criança que foi abandonada pelo pai. E aí ele não recebeu pensão e tal. Então, quando chega um caso assim para ele, se ele não tivesse tratado, o que vai acontecer? Ele vai se emaranhar com a questão. Ele vai desesperadamente querer salvar aquela mãe que procurou ele, que está buscando esses alimentos, e ele vai, e não, porque eu vou atrás, eu vou e tal, nós vamos citar, eu vou com o oficial de justiça até a casa. Enfim, ele se envolve de uma forma... Ele não é imparcial, né? Não. Porque o advogado ele tem que ser imparcial. O advogado é imparcial. Então, por que ele faz isso? Porque ele não olhou para as suas próprias questões, se emaranha com a questão do cliente e vai fazer justiça pelo cliente, como se estivesse fazendo a justiça que ele gostaria que fosse feita quando ele era criança. Então ele vai misturar a história dele com a história do cliente. Exatamente. Então, por isso que... é um erro fatal, né? É profissão. Péssimo. Exatamente. Carreira abaixo, gente. Não façam isso. Carreira abaixo. Porque o advogado, ele trabalha em função de fazer a justiça, dar aquilo que é direito. Mas ele tem que ter o seu equilíbrio e ser imparcial. Mas acontece que, quando ele busca essa justiça, e se ele tiver essa questão, ele se emaranha de uma forma que fica pesado para ele advogar. E aí o pagamento dele vai ser aquele resultado. Quando, na verdade, ele precisa olhar para o cliente e perceber que esse cliente é um adulto, que tem um sistema atrás dele, e ele, como outro adulto, ele vai devolver ao cliente a responsabilidade daquilo que é de direito. Então, assim, olha, o seu caso é esse, vou trabalhar, vou dar o melhor daquilo que eu faço dentro do direito. O advogado sistêmico, quando olha para o cliente, enxerga atrás desse cliente o seu sistema familiar. E aí, o Bert Hellinger traz ensinamentos para a gente das leis sistêmicas, e ele também traz outros ensinamentos que são muito importantes, como, por exemplo, as ordens da ajuda. O advogado, ele olha para o cliente, vê esse sistema familiar e olha para ele como um adulto. Então, existe um equilíbrio ali, os dois são iguais, os dois são adultos. E esse advogado pode, a partir do momento que está lidando com uma pessoa adulta, cobrar os seus honorários, estabelecer limites para esse cliente, não ficar ligando de madrugada. Sim, importante. Enfim, por quê? Porque quando ele se coloca na posição de salvador, esse cliente vai avançando esses limites. E muitas vezes o advogado não recebe o valor justo por aquele trabalho que ele se desempenhou, que ele se empenhou tanto em realizar. E aí acaba havendo um desequilíbrio da relação. Por quê? Quando ele entra nesse papel de salvador, eu preciso salvar o meu cliente, ele dorme com o problema do cliente, ele acorda com o problema do cliente, ele leva o problema do cliente para a vida particular dele, e isso somente sobrecarrega o advogado e acaba gerando doenças. O advogado pode ter vários problemas de saúde, por quê? Porque ele se colocou como salvador. Sim. Então, esse pensamento sistêmico, esse direito sistêmico traz leveza para a advocacia, sabendo que o advogado é um profissional do direito. E como profissional do direito, ele vai usar todas as ferramentas, os recursos jurídicos para defender esse cliente, sem levar isso para a vida pessoal como um peso. Sim, sim, porque já é pesado, é uma profissão que é pesada. É né? pesado. Tem muito advogado aí que acaba tendo crises, né, tendo depressão, sim, né, gerando transtornos também, né? Então é uma ferramenta muito legal, pessoal.
E me fala, como seria uma alternativa nas demandas jurídicas, né? Ele está vindo como uma alternativa, né? Ele está vindo como uma forma de interpretação. De interpretação. E aí essa atuação no direito sistêmico para o advogado, que é técnico em direito, é porque como eu sou terapeuta, eu acabo... Você abrange mais, Abranjo né? mais, exatamente, né? Porque eu me permito atender no atendimento, porque eu sou psicanalista. Então, porque o que acontece? Quando você me perguntou sobre o advogado, né? Por que o advogado vai fazer direito? O que leva ele a ser advogado? Então, ele busca uma justiça. Ou... Por exemplo, numa família que todo mundo é advogado, o que ele está fazendo? Ele está dando sequência ao sistema. Ele está ali querendo dar continuidade a esse sistema. O pai era advogado, o avô era advogado, ele segue aquilo, às vezes não tem nem aquela vocação, né? Exatamente. E aí, quando ele vai olhar para ele e descobrir qual a real vocação dele, de repente ele poderia ser um artista. Eu tenho um colega de faculdade que era, assim, uma pessoa que o sonho dele era ter uma banda. E ele cantava, e ele fazia shows e tal, e aí ele foi doutrinado, porque o pai era advogado, a ser advogado. Ele é um excelente advogado, excelente. Mas aquilo que a alma dele queria era ir para um outro caminho. Então, e ele acabou não seguindo aquilo que o coração desejava, a alma desejava. E às vezes não exerce um bom trabalho porque não tem, né, vocação. Mas no caso dele, ele se tornou um excelente advogado. Olha. Um excelente advogado e até hoje, né? A gente se formou na turma de 92, às vezes eu tenho alguma dúvida, Então ele pegou gosto. Sim, pegou, mas naturalmente ele iria para um outro lado. Então, mas por quê? Porque existe uma fidelidade a esse sistema. E muitas vezes nós trazemos fidelidades do nosso sistema. E, enfim, eu acabei me perdendo na pergunta, porque eu já... Não, eu tinha perguntado se era uma alternativa, né, para a solução de conflitos. Sim, voltando então. Então, assim, o pensamento sistêmico é uma forma de você olhar para o cliente, é uma forma de você manter uma escuta ativa, ter um pensamento mais humanizado. Agora, existe também, o nosso Código de Processo Civil permite as formas alternativas de solução de conflito. E neste caso, sim, ela é usada, né? A constelação é usada. Muito interessante. E o que na constelação, o que constelar primeiro? Quando uma pessoa vem numa questão terapêutica, olhar para alguma questão pessoal, então ela vem como um cliente de terapia, né? Ela quer olhar para uma questão. Ela vai olhar para aquela questão que mais incomoda ela naquele momento, a maior dor que ela tem. Então, existe uma entrevista, em que essa entrevista inicial a gente vai escutar. Que é muito importante escutar. Que é muito importante, porque essa escuta é como eu disse, é o que está por trás daquilo que ele está dizendo, é o que ele fala, no que ele se emociona, escutar e entender, e a partir daí aquilo que ele sente que é o maior problema do momento, ali naquele momento, então, é possível olhar para essa questão. Porque muitas vezes uma questão pode estar conectada com muitos outros problemas. Resolvendo aquela questão principal, de repente começa a se dissolver os outros problemas também, porque estão muitas vezes interligados. Fazendo uma limpeza em tudo, né? Vai limpando, às vezes, os outros problemas também, né? Se estiver conectado. Sim, pode. Não usaria o termo limpar, né? Por quê? Porque tudo que aconteceu conosco faz parte da nossa vida. Tudo que aconteceu tem um lugar. Aquilo que eu rejeito, que eu digo, não, eu não quero olhar para isso aqui doeu demais, eu não quero, sofrer demais. Aquilo que eu rejeito, eu me empobreço. Aquilo que eu incluo, eu me fortaleço. Por quê? Porque se eu dou um lugar para tudo como foi, e eu falo, não, eu sou forte, porque eu sobrevivi àquilo, eu dei conta de lidar com isso. E se eu cheguei até aqui, é porque isso me fortaleceu, e hoje eu tenho uma resiliência, eu tenho uma capacidade de lidar com isso, eu sei lidar com isso. Mas se eu rejeito, eu me empobreço.
Entendi. Então você leva com uma lição. Aquilo foi uma lição que te fortaleceu. Exatamente. Né? Exatamente. Nossa, muito interessante. E assim, e o que você falaria aqui para a gente encerrar, Val? Quais são os benefícios? Eu gostei muito, eu quero utilizar aí nas minhas mediações, ajudar aí, né, a resolver esses conflitos, usar isso, trazer isso para o meu trabalho. Quero me aprofundar muito nesse assunto. Acho que os advogados que estão em casa assistindo também vão auxiliar muito, né? E o que você diria, assim, como uma mensagem final? Eu diria que tudo faz parte. O nosso direito tradicional cartesiano é e sempre será o nosso direito. É simplesmente se abrir para permitir uma nova hermenêutica. Receber isso como algo que vem somar. Que vem somar porque a partir do momento que você consegue trazer essa paz social, enxergar aquilo que está por trás do conflito, você consegue uma solução, na maioria das vezes, num processo que se soluciona muito mais rápido. Diminuindo a carga do judiciário também. Diminui a carga do judiciário, as partes ficam mais satisfeitas. Sim. Você fica mais satisfeito porque você consegue receber os seus honorários mais rápido, porque muitas vezes a demanda demora e os honorários também demoram para chegar. Você consegue se sentir satisfeito porque você fez um bom trabalho e isso traz não só uma satisfação para o cliente, mas também uma leveza para o advogado. Porque se eu não preciso mais levar quantas vezes eu levei processo, questões para casa, eu dormia pensando naquilo, acordava pensando naquilo. E aí às vezes a gente nem dorme e sonha com o processo. E sonha com o processo. Que é pior, né? Exatamente. Existe um projeto lindo da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Central, OAB Constela. Se você sente que tem alguma questão, que aquele processo é difícil para você trabalhar, a OAB, ela permite que você possa participar desse projeto e olhar para aquilo que está te incomodando, no seu lugar de advogado. Então, ninguém vai ficar aprofundando, invadindo a sua vida. Não, é o processo, você é o cliente, o que está ali, enfim, com muita leveza. Então, receber esse novo ramo do direito, não é um novo ramo do direito, desculpa, receber essa nova hermenêutica como algo que veio para somar, trazer leveza e uma possibilidade de um cliente muito mais satisfeito e muito mais pacificado, um processo que acaba trazendo mais harmonia para as partes e para o advogado também. Nossa, muito interessante, eu gostei muito de conhecer e fiquei feliz também de saber da OAB Constela. Eu mesmo não sabia. Sim, é um projeto muito lindo e eu já participei de várias reuniões, as reuniões são online, é possível se inscrever, assistir, se inscrever se de repente você quiser constelar um processo, uma questão sua, não pessoal, somente processos que se tornam pesados, situações que o advogado está ali que fica difícil. Que está meio travado. Que o processo não anda, que está travado. Então, e sim, é possível, sem entrar no lado pessoal. Não é esse o intuito. É ajudar os advogados a olharem para suas questões processuais. E aí você se inscreve, de repente pode ser sorteado e pode participar. Então, eu não participo diretamente, eu somente assisto, como muitos advogados, enfim. E é muito legal. E como eu disse, o direito sistêmico é uma nova hermenêutica que traz muita leveza para o advogado. Eu adorei. E tudo que o advogado precisa é leveza. Né? Exatamente. Porque a nossa carreira muitas vezes é pesada, sim, né? Porque além dos nossos problemas, a gente carrega o problema do cliente também. Lógico, sempre tentando solucionar, né? E essa ferramenta é maravilhosa. E eu estou muito feliz, Val, de você estar aqui comigo, trazendo esse assunto tão relevante, né? De tanta importância, que vai ajudar muito aí nossos amigos advogados. Sim. Obrigada, Val. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de contribuir. Feliz e eu espero que realmente isso traga aí esse esclarecimento para todos vocês.
Sim. Eu sempre termino aqui o nosso programa tirando uma frase. E aí eu queria que você escolhesse. Vamos ver qual que você vai tirar. Peraí, não quero olhar. Vai no sorteio. O que você tirou aí? Você é seu projeto mais importante. Isso, que legal. E você, Val? Realmente, nós somos o projeto mais importante. Muito obrigada. É isso. Aqui eu trouxe também umas cartas sistêmicas para a justiça. Sim, que legal. Vamos tirar então uma Vamos. carta? Essa aqui é a deusa Maat, que para os egípcios era a deusa da justiça. Não sei se a câmera consegue pegar, ela carrega uma balança. Então, assim, desde os egípcios, eles já tinham uma deusa para a justiça e levavam a justiça como algo muito sério e muito bonito, né? Então, Fabi, se você quiser tirar e escolher uma carta, pegar aqui, qualquer uma que você sentir de puxar, aí você vê a primeira mensagem. Essa daqui, ó. Isso, ok. A câmera. Vou ler, hein? Eu me permito fazer diferente. Olha que lindo. Olha, Eric Berne. O Eric Berne nos ensina que somos compostos por diversos eus que nos habitam, e é verdade, né? Uhum. É um estado de criança, é um estado de pai, é um estado de adulto. No estado de pai, reproduzimos o padrão de condutas de algum adulto da nossa infância, e muitas vezes impomos normas rígidas de forma severa e impositiva. Criticamos e julgamos, é verdade. Apontamos o dedo, não nos preocupamos em apoiar o outro no seu processo evolutivo. Quando fazemos, não estamos no presente, mas aprisionados às imagens do passado. É o que acontece com muita gente. Muita gente fica lá, ó. Aprisionada no passado, gente. Vamos viver hoje, o presente, né? Exatamente. É isso. Lindo, Val. Adorei. E eu me permito fazer diferente, com certeza. E eu queria também, Val, não podemos esquecer de falar da sua participação no livro, como coautora. Você trouxe o livro aí? Existe um projeto da doutora Fabiana Quezada, que é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Central, e que ela lançou esse livro, Pensamento Sistêmico, e em breve vai ter o volume 2, e eu fui convidada a participar e me sinto muito honrada. Ai, que chique, parabéns! Obrigada, doutora Fabiana, muito obrigada. Vamos ir, né, lá quando for no lançamento do livro, eu quero estar presente. Vamos avisar todos vocês. Eu aviso vocês. Com certeza. Mais uma vez, obrigada, Val. Obrigada a você, prazer Fabi. Imenso. Foi uma honra. Você sabe que eu te adoro, eu sou sua fã. Obrigada, Fabi. Gente, um beijo. E eu termino aqui mais uma gravação do Sofá Jurídico. Muito obrigada aí, vocês.